Vamos lá, eu achei aqui, ó. Vai lá. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Né, Beth? É isso mesmo. E aí, Só quer falar? esse texto simples, vai lá. É, só esse versículo aí. Tudo posso, né, naquele que me fortalece. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Esse texto, muitas vezes, ele é jogado, ele é pregado, jogado assim no ar, quero dizer, e pregado de uma forma romântica e de uma forma, assim, coach. Uma forma assim, vai dar tudo certo, vamos lá, tudo posso, tal, Essa né? foi pro Caio, hein? Posso ficar rico, posso ter um carro, posso comprar uma lancha, posso ser um grande empresário, porque eu tudo posso que ele me fortalece. Aí sempre fala das coisas maravilhosas. Não, eu posso comprar um carro zero, tudo posso que ele me fortalece. Posso ir na loja e comprar o estoque todo, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, é jogado e pregado isso de uma forma mágica, de uma forma lúdica, uma forma romântica, né? Mas o contexto... O contexto desse texto. Contexto não tem nada a ver com isso. Ali? O apóstolo estava numa situação, eu não vou nem caçar mais aqui, porque a Bíblia é nova e eu não estou conseguindo achar. Essa Bíblia vai, o contexto real. O contexto real é o seguinte, esse tudo posso aí, ele estava numa situação ministerial terrível, gente. Né? E ele lá no 8:34 lá ele fala que nem a morte, nem a vida, sim, nem os anjos, né? nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, que é a morte, que é o contexto da morte. Sim. Ali, sim, podiam, né, separá-lo do amor de Deus. Nada podia separar. Por isso que ele fala que tudo posso. Tudo posso. Naquele que fortalecia. Era um contexto muito forte. Mas aí vem o versículo 12, né? Ele fala assim, ó, tanto sei estar humilhado, sim, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim na abundância como na escassez. E aí? Então, né? Aí vem, tudo posso. Então ele sabia viver com pouco. O contexto imediato já resolve a situação. Você tem uma posição com relação ao que ele estava vivendo. Ele teve uma posição que ele ele podia tudo mesmo naquele que o fortalecia, desde que ele soubesse como ele vivia. Ele sabia como ele tinha vivido. Sim. Ele sabia falar, ele sabia dizer as coisas como ele tinha vivido. E aí fala da escassez, né? Aí você pode tudo quando você está sem nada? Ele fala assim, ó, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ser estar abatido ou ter abundância, ter fartura ou ter fome. Sabe por quê? Porque ele sabia que a força que ele tinha para encarar qualquer situação, ou as boas, as maravilhosas, as péssimas e as ruins, vinha de Deus, de Cristo. E isso fazia com que ele pudesse todas as coisas. Né? Sim. Então já posso emendar aquele versículo que diz assim, que a gente sempre fala, né? Todas as coisas cooperam. Romanos 8:28. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Que são chamados segundo o seu propósito, né? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí? Mas você falou o final do versículo, chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 mesmo. Romanos 8:28. Né? E aqui, ó, fala assim, ó, os versículos antes, ó. O 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então eu li o contexto imediato, os versículos anteriores e os posteriores, para entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você viu o contexto ali, tudo que ele fala? Qual que é o sentido disso? De sermos semelhantes a Cristo. E essa é a intercessão do Espírito. Exato. O Espírito intercede por nós isso, que a gente seja semelhante. Para que a gente seja o quê? Predestinou a ser a imagem de Jesus. Que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Quantas vezes Paulo roga que nós sejamos imitadores de Cristo? Que a gente tem que... Né? Tudo vai cooperar para quê? Para que a gente atinja a imagem e semelhança de que Jesus. É a essência que fomos criados, né? Exatamente. Que é a nossa essência.
né? Então, e aí depois no versículo 30 fala assim, e os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, estes também glorificou. Que é um processo. A justificação, a Tem salvação. todo um passo a passo. E a glorificação, que é lá na redenção. Aleluia, glória a Deus. Então você vê, a gente usa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para esse propósito. E a gente fala, às vezes, aí, até isso até como um consolo, né? Exato, ou num velório, sei lá. Às vezes, tu fala isso assim. De uma forma. No dia a dia as pessoas usam muito isso. Sem entender o contexto aí. Porque tudo que a gente passa está forjando o nosso caráter para ser semelhante a Jesus. Amém. Sim. Então, mas é nesse sentido. Nesse sentido. Sempre nesse sentido. O nosso Deus, ele é pedagógico, né? Então sempre há um ensinamento, sempre há uma pedagogia do céu. Eu sempre gosto de falar isso.